oportunidade de viver um momento histórico, onde Deus vai mudar a sua história. Amém? Pastor Lucinho, muito obrigado de novo. Deus te abençoe aí, viu? Muito obrigado pelo carinho, viu? Tem louco por Jesus aí? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, pela primeira vez, né, o Shaddai. Espero que seja a primeira de várias. E eu trago um abraço do meu pastorzão, pastor Márcio, e da nossa igreja, e o desejo de que vocês um dia, em breve, possam ir a Belo Horizonte comer um pão de queijo com a gente e torcer para o Atlético Mineiro. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e fale assim: eu sei que você não é dentista, mas eu vou te mostrar meus dentes. Dá um sorriso para essa pessoa aí agora, dá um sorriso para ela, dá um abraço nela. Diga: olha, você é especial demais. Eu quero louvar a Deus pela vida do apóstolo Fábio, apóstola Cláudia, pastor Murilo, pastora Carolina. Nos receberam igual príncipe. Gente, eu comi uma comida ali agora que eu quase que eu nem vim para o culto. Vontade de ficar por lá, porque pastor é muito emocionado com comida, né? Mas eu fiz uma força e vim. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Você pode tomar o seu lugar. E eu trago para vocês, então, um abraço lá dos nossos pastores, da nossa igreja. E eu estou muito, muito feliz mesmo de poder estar aqui hoje para compartilhar com você um pouquinho do que Jesus tem colocado no nosso coração. Eu quero, antes de fazer dois convites. A gente cuida dos jovens ali na Lagoinha, mas a gente tem rodado o Brasil fazendo seminários. E nós vamos realizar aqui na cidade de São Paulo, no dia 3 de outubro, é um sábado pela manhã, o seminário Loucos por Jesus. Deve acontecer em algum lugar grande. A gente está olhando aí, vamos anunciar em breve. E também aqui em São Paulo, no dia 7 de setembro, eu vou fazer o único seminário do ano somente para líderes de adolescentes e jovens. Está vindo líder de adolescente e jovem até de Nárnia, de tudo quanto é lugar. Os caras estão vindo. E eu queria muito que você participasse, você que trabalha com juventude. Porque é um desafio muito grande trabalhar com adolescentes e jovens. Isso eu tenho feito há 24 anos. E quem sabe você não poderia participar conosco. Também eu gostaria de pedir que você orasse por nós. A gente tem viajado muito e os desafios que a gente enfrenta são muito grandes. Desafio da saúde, desafio do pastoreio local. Eu sou um pastor local e eu amo ficar na minha igreja. Mas aí a gente sabe que o diabo se levanta contra as famílias. Mas a gente sabe que ele se levanta já para ser um derrotado. E eu queria te pedir que lembrasse sempre de mim, da Patrícia, da Emily, do Davi, nas suas orações. A gente precisa muito, mas muito mesmo. Quero também rapidamente falar do material que eu sempre trago comigo. Esse material é o material que eu uso para poder fazer o trabalho missionário da gente. Nós temos trabalho missionário em alguns países, no Haiti, na África, em Uganda, na Jordânia, em alguns lugares do Brasil. Hoje eu não tenho renda de nenhum lugar, nem dentro da minha igreja, nem de nenhum lugar. Tudo que eu faço é através da venda desse material. E eu gosto de dar essa explicação para as pessoas saberem o que estão fazendo quando adquirem qualquer coisa. A gente tem um desejo muito grande de levar Jesus. Acabei de chegar agora, tem 10 dias atrás, com 50 jovens. A gente estava lá no Oriente Médio, quase que a gente foi preso, quase que a gente apanhou, quase foi uma loucura, porque fomos falar de Jesus para um monte de muçulmano lá. E 5 muçulmanos põe mais o terror do que 1000 crentes, mas só que nós viramos valente de Esparta e foi muito lindo o que o Senhor fez ali na Jordânia. Quem sabe você não ia com a gente na próxima viagem. A gente vai para Uganda e para Ruanda. A gente sempre trabalha com refugiados e a gente leva o amor de Jesus para eles. É uma viagem muito, muito linda. Quero ler com você Gênesis capítulo 1, verso 26. Quem ama a Bíblia Sagrada aqui? Eu estou numa campanha nacional, gente, pela volta do uso da Bíblia de papel. Por quê? Porque é isso que identifica o crente como crente. Hoje a gente está com Bíblia só no celular, só no iPad. E, cara, isso é legal. A gente tem que ter a Bíblia em tudo.
Mas a Bíblia de papel é a Bíblia de papel. É ela que faz raiva no capeta. Então, assim, troca de Bíblia também todo ano. Sabe por quê? Porque senão você vira aquela pessoa que só acha as coisas na sua Bíblia. Ah, eu ia te evangelizar, mas não vou mais, porque eu deixei minha Bíblia em casa. Né? Então você tem que saber achar os versos em qualquer lugar, em qualquer Bíblia. Eu amo a Bíblia Sagrada. Vamos ler então Gênesis 1, verso de número 26. Todo mundo achou? Gênesis 1, 26. Diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem a terra e subjuguem-na. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves dos céus, a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. O nome dessa mensagem é Resgatando a Autoridade. Deus criou todas as coisas para mim e para você. Eu só fui entender a cabeça de Deus depois que eu tive o Davi e a Emily. Para vocês terem uma ideia, depois que o Davi e a Emily nasceram, eu só fui comprar roupa para mim, eu ir numa loja comprar uma roupa 5 anos depois. Primeiro porque o dinheiro sumiu. E segundo porque eu ficava orando: Deus, faz as pessoas me dar o que eu preciso no Natal e no meu aniversário. A Patrícia, eu comprava alguma coisinha para ela, mas para mim eu não comprava nada. Por quê? Eu anulei minha vida por causa do Davi e da Emily. E eles nasceram muito perto, então me quebrou. E tudo que eu fiz e faço é pensando nos meus filhos. Deus não criou esse planeta pensando nele, ele não precisa disso aqui. Ele tem um lugar muito melhor. Mas ele criou esse planeta e ele colocou a gente aqui. E eu vou te falar uma coisa sobre Deus: ele fica extremamente triste quando ele vê gente querendo ir embora daqui. Porque ele planejou isso aqui, não é para a gente fugir daqui. Essa oração escapista dos crentes: Deus, eu estou cansado. Já viu os crentes? Deus. Nunca você vê o crente chorando para ir embora quando ele está bem. É quando ele está com problema. Ai, Senhor, leva a gente embora dessa bagaça. Deus não está feliz com isso. Por quê? Ele criou isso aqui para a gente curtir. Eu comprei um PS4 para meu filho para ele curtir. Não é para ele tomar choque, não é para ele passar raiva, não é para ele queimar. Deus não te colocou nesse planeta para você ter pressa de ir embora. Pelo contrário, a maior oração do mundo diz: venha o teu. Então Deus está querendo que o reino dele venha e não que os representantes do reino dele vão embora. Um dia você vai para o céu, vai para o céu. Mas hoje, mano, você tem que estar aqui na terra. Vou te dar uma notícia: o céu não precisa de você. Sabe por que não? Não tem ninguém querendo se matar lá. Não tem divórcio lá. Não tem filhos nas drogas, menino no crack. Não tem nada de ruim. Deus precisa da gente aqui. Uma hora nós vamos. Mas hoje a minha missão e a sua missão é aqui. Quando você entende isso, você para de espernear. Ai, Senhor, nós vamos para o céu, Zé. Calma. Mas agora é aqui. E Deus criou o mundo e Ele colocou a gente aqui para a gente dominar. Fala comigo: dominar. Dominar. Deus quer que a gente domine esse lugar. Melhor exemplo que eu tenho para dar é de uns amigos meus lá da Flórida. Tem um casal de amigos meus da Flórida que aqui no Brasil eles não serviam para poder pegar lixo na rua. 2 mané mesmo. Tanto que é mané que era meu amigo. Zé Mané. E os moleques conseguiram 2 passagens e foram para os Estados Unidos. Casaram e foram. Chegou lá, sabe que eles viraram mordomo. Mordomo numa mansão de 12 milhões de dólares. Você tem ideia, tem um zoológico na mansão. Tem tigre, tem 21 pessoas para cuidar só do jardim. É mansão mesmo. E os donos da mansão moram em Nova York, 2 velhos bilionários, que só vão para a Flórida 2 meses no ano.
Quando está muito frio em Nova York, eles não aguentam por causa de artrite, artrose, essas negociosas, eles pegam e descem para a Flórida. Nos outros 10 meses, meus 2 amigos favelados, da laje, tira onda de patrão na mansão. Eu chego lá, o que vocês estão arrumando aí? Fazendo um churrasco. Com a carne do patrão, com a churrasqueira do patrão. Falei, o que vocês já fizeram de errado aqui? Ih, nós já subimos na cama deles, campulando. Tipo, esqueceram de mim. Já... Traz o suco! A gente faz o jardineiro trabalhar pra gente. Os 8 homens que trabalham na piscina trabalham pra gente. E a gente fica ali 10 meses no ano, nós somos o patrão. Eu falei, gente, Deus é a mesma coisa. Deus criou isso tudo aqui é dele, só que ele entregou para nós. Você é dono de todas as montanhas, de todos os beija-flores, de todos os pôr do sol. Você é dono de todos os mares, você é dono de todos os jabuticaba. Quem gosta de jabuticaba? Eu nem posso falar. Que a última vez que eu subi num pé de jabuticaba, eu fui para o hospital. De tanto que eu comi. Então Deus nos colocou aqui, e o prazer de Deus é ver você curtir isso aqui. Eu levei, gente, primeira vez que eu levei meus filhos na Disney, eu não olhava para a Disney, eu olhava para a cara dos meus filhos e da minha mulher. Eu ficava tirando foto da cara deles, chorando e rindo. Para, pai! Para, pai, não, isso é meu sonho na vida, é enfiar vocês aqui nesse lugar, Zé. Ô pai, vamos curtir. Eu não quero curtir. Primeiro que eu já sou um velho. Segundo, eu já vim aqui. Meu prazer é te colocar nesse lugar. E gente, não tem foto da Disney, tem foto da cara deles. Do chilique que eles davam, que é pobre quando chega num lugar lindo. Eu filmava os chilique. Deus é a mesma coisa. O prazer de Deus não é ver o pôr do sol, é ver você vendo o pôr do sol. O prazer de Deus não é você casar, é Ele vendo você realizando o seu sonho de casar. Esse é o prazer de Deus. Ou você acha que eu sou um pai melhor que Deus? Você acha que eu tenho mais prazer em ver meus filhos felizes do que Deus tem? Nunca! Então, primeira coisa, a gente tem que tirar da nossa cabeça a ideia de que viver nessa terra é uma sofrência. Ai, estou sofrendo aqui. Ai, vou passando pela prova dando glória a Deus. Passando pela prova, nada. Isso aqui é uma bênção, é uma maravilha. Não precisa ser crente para entender isso, não. Nat King Cole cantou. Then I sing to myself, what a wonderful world. Esse mundo é maravilhoso. Não precisa ser crente, não precisa ter um cérebro. Para você entender que a vida é uma alegria, que a vida é uma festa, que Deus quer que a gente curta, que Deus quer que a gente aproveite. E Deus não só nos pôs aqui para curtir, como para mandar. Fala assim, eu mando aqui. Você é o Zé Pequeno dessa boca, meu irmão. A gente não tem que pedir perdão por aquilo que Deus nos entregou de graça. O texto que eu acabei de ler fala várias vezes assim, eu dou para vocês todas as árvores, todos os animais, todas as sementes, tudo, Deus entregou tudo. Fala comigo, Deus me deu tudo. Só que nós somos um povo que a gente não aceita aquilo que é entregue para todo mundo. A gente só aceita aquilo que é entregue para a gente. Nós somos tão egoístas que a gente não quer dividir o pôr do sol. O pôr do sol qualquer um pode ver. Gente, eu vejo isso direto, eu prego, aí eu oro. Depois que eu oro, acaba o culto, os outros vêm me pedir oração. Pastor, você ora por mim? Sobre o quê? Sobre o que você acabou de pregar. Eu falei, mas eu acabei de orar. É porque a pessoa pensa assim, não, ele orou geral, tem que orar só por mim. Quem entendeu o nosso egoísmo? Quem entendeu? Uns beija-flor tá aí voando para qualquer um. Quem disse que eles são meus? Eles são de todo mundo. Ele é seu, cabeção. As árvores são suas, as florestas, os rios, é tudo nosso. Deus entregou e mandou a gente dominar. Dominar! Gente, o poder que Deus deu para a gente é tão louco, é tão grande, que lá em Gênesis 2:19, vale a pena você ler. Gênesis 2:19. Vira a página aí. Gênesis 2:19, olha o que Deus fala, olha.
Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Vocês conseguem imaginar a cena? Jesus com o tablet, Adão aqui. Jesus fala assim: Adão, só hoje que você vai tirar onda, tá? Quer ver? Animais, vem cá rápido. Aí faz aquela fila de bicho. E Deus fala assim: bicho, esse é o patrão. Patrão, tá aí seus escravos. Agora, Zé, abre a boca e vai dando nome para os bichos. Só hoje eu vou trabalhar aqui de secretário. O nome que você der, eu vou anotar aqui no tablet. Fechou? Você sabe que tem gente que é mais crente que Deus, né? Eu imagino Adão falando assim: ah, Senhor, será que eu sou capaz? Abre a sua boca e põe nome nos bichos, seu infeliz. Senão eu já vou te pôr um nome já, quadrúpede. Ai, será que eu consigo, Senhor? É eu e você. É Deus mandando você tomar conta da sua empresa e você dizendo: será que eu consigo? É Deus falando: governa nessa faculdade. Você não está aí para ser cobaia desses professor ateu. Você está aí para comandar essa sala de aula, caramba. Abre essa boca sua. Ai, será que eu aguento? Deus está querendo que você mande no mundo econômico, no esporte, na moda, na cultura, na culinária. E a gente está com medo, trancado dentro de 4 paredes de igreja. E Deus está dizendo: vai para cima. Mas a gente não vai. A gente fica com medo de dar nome. Aí imagina, vem o primeiro bicho. Ai, Senhor, zebra. Aí Deus vai, anota, zebra. Beleza, o próximo, minhoca. Adão, gente, era um cara fantástico. Já percebeu que minhoca tem cara de minhoca? O cara era muito inteligente. Rinoceronte. Olha aí, cara de rinoceronte. E dele foi dando os nomes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já deu nome para as coisas que Deus te deu? Qual nome você deu para o seu 2015? Nós já estamos em maio. O bicho não tem nome até hoje para você. Qual o nome você deu? Ano da colheita, ano do descanso, ano do tapa na cara da pombagira, ano do que você deu? Deus cria para você dar o... Hein? Eu perguntei para um jovem: como é que está seu ministério? Ministério, pastor. Sua mula, não é isso que é para você. Quem sabe sua vida sentimental? Jason versus Fred Krueger. Qual o nome você deu para sua vida financeira? Latino no quintal para economizar cachorro. Veja bem, Deus cria, mas quem dá nome somos nós. Eu preguei outro dia sobre pais e filhos. Uma senhora me procura no fim do culto. Eu amei a mensagem do Senhor, mas eu gostaria de dizer que os seus filhos são pequenos. Eu quero ver quando crescer, porque filho criado, trabalho dobrado. Eu falei: os da senhora. Meus moleque não. Meus meninos são engraçado, doido e cheio do Espírito Santo. Ô, gente, o que eu falo dos meus filhos é o que eles são. Eu estou vendo meus filhos rindo lá em casa 2 dias atrás, uma risaiada. Falei: gente, mas o que está acontecendo? Entrei no quarto, eles com o tablet na mão. Falei: o que vocês estão vendo? Partoba? Não, nós estamos vendo o 7-1 da Alemanha em cima do Brasil. Menino, vocês são doentes? Foi o dia mais vergonhoso. Não, pai, a gente acha engraçado demais que fez o terceiro e já fez o quarto. Estava narrando o terceiro, parecia repeteco, mas já era o quarto. Eu falei: meus filhos vão ser alegres. Meus filhos vão ser doidos, sequelados, completamente surtados. E eles vão ser cheios do Espírito Santo. E não tem palavra de tiazinha no fim do culto que vai mudar o que eu falei que meus filhos vão ser. Fala comigo: Deus me deu o poder de dar nome para tudo que Ele me deu. Você tem coragem de dar nome para a sua igreja, para a sua célula, para o seu pai, para o seu país? Você tem coragem de abrir a boca e abençoar essa nação?
Deus está esperando. Olha o poder que Ele nos deu. Ele nos deu domínio e Ele está esperando. E muitas vezes nós estamos assim, Deus, e aí, Senhor? E Deus está assim, filho, e aí, filho? Ele está orando a nós e nós a Ele. O que eu tinha para te dar, eu já te dei. Faz agora a sua parte, caramba. Ai, será que eu consigo? Um jovem me disse, Deus me falou que Ele está para fazer algo muito grande para mim no futuro. Outro dia, o Espírito Santo falou comigo assim, fala para ele que o que eu tinha que fazer de grande para ele, eu não fiz no futuro, eu fiz no passado. No dia que eu mandei meu filho morrer de braços abertos por ele, agora é com ele. Olha para quem está do seu lado com cara de mal e fala assim, agora é com você. Agora é com você. Então diga comigo, eu tenho autoridade. Eu tenho comando. Mas a Bíblia diz que chegou Gênesis, infelizmente, o verso mais triste da Bíblia Sagrada, que é Gênesis, no capítulo 3, verso 6, que diz, e a mulher, percebendo que o fruto da árvore era boa para delas comer e obter discernimento, tomou do fruto, comeu e também deu para o panaca do seu marido, que também comeu. Sabe aquelas comidas que o cara come assistindo televisão? Traz aí, mulher, que eu estou assistindo aqui. Vai, Corinthians! Aí pegou, comeu. Quando comeu, o que você me entregou aqui, mulher? É um panaca, porque não sabia nem o que estava fazendo, e a outra panaca, e os dois puseram a culpa na serpente. Gente, a coisa mais idiota que a gente pode fazer hoje é culpar a serpente. Todo crente que eu conheço fala assim, o diabo se levantou. Eu acho que não tem nem mais cadeira no inferno, o bicho só fica em pé. O diabo se levantou. Para de falar isso! Sabe por quê? Não estou querendo defender capeta, mas é o seguinte, o que nós estamos vivendo de ruim na nossa vida hoje, é porque nós não assumimos o que Cristo mandou a gente fazer. Aí é fácil virar e falar assim, é a serpente. A serpente não está nem sabendo de nada. Mas no dia que esses dois, que esse casal abençoado, fez o que fizeram, entrou o pecado. Fala comigo assim, quando o pecado entra por uma porta, a autoridade sai pela outra. Gente, quando o pecado entrou na humanidade, esse poder que Deus entregou para mim e para você foi perdido. Foi perdido. Então o que nós temos hoje? Uma crise de autoridade. E ninguém sabe quem manda. A primeira coisa que aconteceu, Adão e Eva perderam sua casa. Sai do jardim. Perderam o domínio sobre onde eles moravam. Perderam o domínio sobre os filhos, um matou o outro. Perderam o domínio sobre a terra, que começou a crescer espinho. Perderam o domínio sobre tudo. E hoje existe uma grande interrogação no ar. Quem manda? Quem manda? Quem tem o domínio? Quem tem o domínio? Essa crise de autoridade ela é muito forte. Por exemplo, a gente vê hoje patrão e empregado. Eu sou da época que o empregado via o patrão. Hoje, o patrão é que tem medo do empregado. Você está tudo bem com você? Ai, você não me processa, não. Em nome de Jesus, você quer água? E o funcionário assim, eu vou ver seu caso, tá, Senhor? Bandido e policial. Eu sou da época que bandido corria de polícia. Em Belo Horizonte, esses dias. Parece mentira. Os bandidos roubaram a delegacia. Perdeu, perdeu! Me dá só algema aí para eu algemar você mesmo com ela. Bom de assaltar a delegacia é isso, né, irmão? Não precisa nem de arma, eles já providenciam para a gente. Eu li que aqui em São Paulo tem policiais militares com medo de pendurar a farda para secar no quintal, para ninguém saber que eles são PM. Inverteu, é uma crise de autoridade. O bandido hoje não assalta de noite, assalta de dia, porque noite ele tem que assistir Netflix em casa. Rouba e sai assim, ó. O que foi, meu irmão? Tem uma crise de autoridade hoje. Ovelha e pastor. Gente, oh, Jesus, eu sou da época que o meu pastor vinha com o carro assim, ó, no fundo da igreja, ficavam uns 4, 5 adolescentes dando cotovelada no outro, para ver quem ia abrir a porta e pegar a pasta do pastor. E quem pegava a pasta olhava para os outros e fazia assim. O pastor pediu para tomar uma água. Era igual o Davi pedindo para os valentes para pegar uma água no posto de Belém. Matava 4, saía correndo. Ai! E voltava com a água do pastor.
Senhor pastor, tudo bem? Como é que o senhor está? Hoje, perdeu-se o respeito. Outro dia estou lá na igreja, acabou o culto. Estou vendo um rapaz assim, falando assim com o pastor assim. Que eu não concordo com a administração do dízimo. O que vocês estão fazendo com o dinheiro? Porque devia estar enviando para missionário e não construindo. Eu cheguei do lado. Hoje, nessas horas, eu não... Cheguei do lado, estou olhando para o panaca. Eu falei, o senhor é o que na vida, hein, chefe? Eu sou advogado. Que dia que eu ou meu pastor aqui fomos lá no seu tribunal te ensinar a advogar alguma coisa? Nunca não, né? Então o senhor podia fazer um favor? O senhor conhece a mexa? Então aqui você deixa. Vaza. O pastor está vivo, cachorro. Sai daqui! Porcaria. Sila Malafaia incorporou em mim na hora. A pessoa quer pôr o dedo na cara do líder espiritual e falar o que quiser. É porque tem pastor ladrão. Tem pastor. Olha, gente, outro dia eu entrei dentro de um táxi aqui em São Paulo, passei na porta da igreja onde eu ia pregar e convidei o taxista. Você não quer vir aqui hoje à noite me ouvir pregar? Não, o pastor aqui da igreja é do bem demais e eu também sou. Ele falou assim, e esse monte de pastor ladrão que tem por aí? Eu falei, é parente dos taxistas sem vergonha. Que pega as pessoas e fica dando volta com elas em São Paulo. E eles são parentes dos açougueiros cachorro, que vende carne de gato como se fosse de frango. E eles são parentes dos políticos corruptos. Ô meu irmão, deixa eu te falar. Todo segmento da sociedade tem um vagabundo e tem o bom. Eu estou te falando que o que está sentado aqui atrás é do bom. E eu sei que o senhor também é do bom. Agora eu estou te convidando para vir na igreja. Se quiser, vem. Se não quiser, não encha a paciência. Oh, o senhor me perdoa. Oh, o senhor me perdoa. Eu perdoo. Você vier no culto, cachorro. Nossa, ele pegou o pastor mais errado da terra para falar os negócios. Crise de autoridade hoje, sabe onde a gente vê? Pais e filhos. Eu sou da época que filho falava o que com o pai? Bença, pai. Bença, mãe. O pai podia ser o capeta, o beberrão, o espírita, o psicopata, o pai. Benção. Estou indo para a escola, mãe, benção, me abençoa. Hoje! A mãe chega em casa, o filho chega em casa, a mãe está assistindo televisão, os meninos pegam o controle e mudam o canal. Eu não acredito que vocês estão assistindo. Pá, pá. E os pais assim, ó. Ela está nervosa. Hoje os filhos que dão chilique, e pai e mãe é que fica quietinho. É que tem medo. Das Anitta e das Valesca dando chilique dentro de casa. É? Os pais hoje, sabe o que gente, sabe o que os pais falam comigo todo dia? Pastor, minha filha está namorando um cara que eu não gosto. Ele não é cristão, ele é meio muambeiro, macumbeiro, meio mandrake, meio... O que eu faço? Porque se eu proíbo, ela faz escondido. E se eu deixo, eu não estou querendo. Ai, gente. Oh, o que eu faço? Vou te falar o que a irmãzinha faz. Vira para ela e fala assim, fofa. Olha para o teto. De quem será esse teto, hein? É da mamãe. Ah, debaixo do meu teto, tocou funk, cê rebola. Não namora esse cachorro! Senão eu parto a sua cara! Sabe o que é o problema dos pais hoje? Os filhos não têm medo deles. Pai tem que ser alegre, engraçado, feliz, brincar com eles, rebolar. Mas eles têm que falar assim, só que o papai, ele é meio... Hoje não, é pai naca e mãe tega. Mãe, o pai que está aqui, eu vou dar um para-casa para você hoje. Hoje! Vira para o seu filho hoje. Fala assim, eu quero a senha do seu Facebook hoje. Senão haverão sacrifícios ao Senhor dentro dessa casa. Eu vou sacrificar você. Virei para minha filha esses dias e falei assim, a próxima vez que eu avançar no seu celular, que com ela é assim, eu estou passando assim, eu faço assim. Aí ela vem louca, 14 anos, belieber, vem louca gritando atrás de mim.
Eu falei com ela, a próxima vez que eu pegar seu celular, que eu sequestrar ele, e o histórico do WhatsApp estiver apagado, eu vou apagar a dona dele. Você escutou? É isso mesmo. Eu quero ser só a conção do boi. Não me responde. Hoje, nós temos uma geração que encara os pais. O que foi que você falou? O que você está falando aí, mãe, de mim? Gente, para que vocês nunca viram? Gente, é muito simples, gente. Autoridade, domínio. Quer ver? Eu vou falar duas palavras. Havaiana de pau. Olha para mim aqui. Vocês estão olhando para um dos meninos que mais apanhou na terra. Olha se eu virei um maconheiro. Olha se eu virei um traficante. Olha se eu virei um vagabundo. Para ver que hoje a gente tem medo de usar vara. Tomar o celular, proibir de sair. Mostra que você manda. Você está pagando as contas desse cachorro. Menina, você só tem tamanho, mas você cala a sua boca quando chegar diante de mim. Os filhos hoje estão fazendo o que quer. Casa com quem quer. Inventa, vai para o culto se quer. Inventa tudo que quer. Deus está aqui. Eu vim aqui nessa noite para te falar uma coisa. Deus quer que você reassuma a autoridade que é sua. Você não está pedindo nada, não. Ele te deu. Essa crise está aí. Como é que resolveria ela? Deus é demais. Deus mandou o seu filho. Atos 10, 38. O que está escrito lá? Como Deus mandou Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Fala comigo, em Jesus, a autoridade tomada pelo pecado é devolvida. Gente, Jesus foi o primeiro homem que voltou à terra com 100% de autoridade. Ele tinha tanta autoridade que ele punha a natureza em ordem. Um dia ele estava dormindo, acordou, virou. Os caras falaram, ó Jesus, o mar está fazendo manifestação aí. Ele falou assim, quem deixou? O mar fez assim. Oh. Ele virou para o vento e falou assim, ai! O vento, psh. Ele foi comer um dia um McLanche feliz, virou para a árvore e falou assim, cadê minha comida? Cadê meu café da manhã? A árvore falou assim, ô Senhor, agora não é época de frutos. Jesus falou, é mesmo, menina? Faz um favor para mim, então morre. Jesus ensinou demônio a orar. Tem demônio que ora melhor do que crente. Porque a Bíblia diz assim, os demônios o imploravam que não o expulsassem daquela região. Os demônios aprenderam a orar, foi com Jesus. Jesus é o terror do mundo espiritual. Jesus põe medo na capeta. Você não precisa ter medo de nada. Em Cristo você tem a sua autoridade sobre os demônios tomada de volta. Tem demônio que levanta no inferno hoje, e um cutuca o outro e fala assim, ai rapaz, ora por mim que eu sonhei com Jesus, eu estou aqui passando mal. Minha pressão caiu. Jesus é o terror dos demônios. Eu e você não precisamos ter medo de nada. Dentro da sua casa você pode levar um pastor para orar? Pode. Mas você mesmo reganha essa boca cheia de dente sua e põe o terror lá dentro. E marcha dentro do seu lar e fala, Satanás aqui dentro não. O pai dessa família, a mãe dessa família não morreu. Você está vivo? Quem está vivo? Só para checar, faz assim. Eu estou vivo. Jesus olhou para as pessoas, elas estavam doentes, ele falou assim, eu não te fiz para ser cego, recebe a cura. Jesus foi pondo em ordem todas as coisas. As pessoas estavam com fome, ele multiplicava comida. Não tem como não ser louco por Jesus, cara. Em qualquer área do viver humano, ele nos resgatou. Uma pequena parte do resgate dele foi levar a gente para o céu quando morrer, mas ele resgatou a gente nos sentimentos, na humanidade, na alegria, nos relacionamentos, no dinheiro. Ele resgatou e ele devolveu a autoridade perdida no Éden. Em Cristo nós temos nossa autoridade devolvida. Quando você entrega a vida a Cristo, você se torna elegível para poder voltar a comandar como Adão comandava antes da queda. Eu e você fomos restaurados. E a palavra cristão significa um pequeno Cristo. Significa que agora eu e você temos autoridade para andar por esse mundo fazendo exatamente isso. Mas quando a gente não tem essa autoridade e o pecado está comandando a nossa vida, nós vivemos um momento terrível. Por exemplo, eu conheço muito pastor que acha que manda na igreja, mas não manda.
Todo mundo, ele fala as coisas, mas o povo faz tudo diferente. Eu conheço gerente de loja que ele dá um comando, todo mundo faz tudo diferente. Ninguém está nem aí. Eu conheço pai, gente, que fala assim, na minha casa eu mando. O hamster manda mais do que ele. Eu conheço país que a presidente acha que manda. Mas ela tem certeza que manda. Qualquer um manda, menos ela. Eu conheço. Eu conheço, gente, político que acha que manda. Mas não tem autoridade. Porque ter a função é uma coisa, ter a autoridade é outra. Meu pastor é o cara que conversa mais manso na terra. Oh, queridos, a graça do Pai esteja sobre todos vocês. Mas eu não conheço ninguém com autoridade como ele. Outro dia ele me chamou e falou, filho, prega no culto do Dedé. Dedé é o André Valadão. Aí eu falei, pastor, vamos perguntar para o André se ele já não chamou alguém para pregar? Ele falou, oh filho, se o Dedé tiver chamado, ele vai cancelar. O André ia para os Estados Unidos, e o André estava perto, e eu tentando chamar ele, tipo assim, para não dar um BO depois. Aí ele falou assim comigo, filho, olha também uma banda para tocar e fazer louvor ao Senhor. Eu falei, pastor, e se ele já tiver chamado aí? Ele... Dedé, vem aqui, amado. Eu estou falando do pastor Lucinho, que você não manda nada. E ele assim... E eu... Falei, gente, eu estou com medo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Deus te deu autoridade. Chega de ser aquelas mães que ficam assim, não põe o dedo aí, 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 não põe o dedo aí. Que tem que repetir 100 vezes para ser obedecida a uma. Fala comigo, Deus me deu autoridade. Mas sem ela, gente, a gente perde tudo. Moisés pecou e perdeu o direito de entrar na terra prometida. Adão pecou e perdeu o jardim. Davi pecou e perdeu o reino. São milhares, são muitos servos de Deus que pecaram e perderam muita coisa. Saul pecou e perdeu o direito de primogenitura. A Bíblia está lotada de histórias de gente que fez exatamente isso. Hoje, assim como no Jardim do Éden e nos tempos de Jesus, o pecado arrancou a autoridade da gente. E assim como ele acabou com o poder de dominar lá, acaba com a gente hoje também. O que a gente tem que fazer? Primeiro, voltar esse poder e esse domínio nas nossas vidas. Sabe o que Deus quer que a gente faça? Que a gente coloque as áreas descontroladas da nossa vida nas mãos dele. É preciso a gente fazer um choque de gestão. E a gente parar tudo. E a gente falar, peraí. O que não está de acordo com a vontade de Deus na minha vida? Tem que voltar a estar. Isso não significa que você não tem Cristo, significa que tem alguma área que não está bem. Então, por exemplo, suas finanças. Senta na sala com todo mundo lá da sua casa e fala assim, vamos pegar esse monte de celular aqui, está precisando de estudo de celular aqui? Vamos cortar uns chips aqui, vamos sacrificar uns chips para Jesus aqui. Corta uns cartão de crédito. Não tem como, gente. Vamos parar de ficar comendo fora, nós estamos devendo todo mundo e ficamos só comendo em restaurante, poxa. Até quando nós vamos viver essa vida? Todo mundo em academia. Indo para shopping toda hora, comer, comprando em loja cara, vão pagar nossas contas. Reassuma o controle das finanças da sua casa, da sua empresa. Eu preguei essa mensagem num lugar, uma mulher falou assim comigo, pastor, enquanto você pregava eu estava tão incomodada, porque o meu sonho é servir a Deus. Então eu tenho uma empresa com 200 funcionários, que eu coloquei um gerente, mas enquanto você pregava, meu coração, Deus falou assim comigo, reassuma o controle da empresa. Eu fui lá e fiz uma oração. No dia que eu orei, eu descobri que o meu gerente estava me roubando. Reassuma o controle da empresa que Deus te deu. Não deixa só lá, a Deus dará. Da igreja, do que Deus tiver te entregado. Seus filhos, reassuma o controle desses meninos. Explica para eles. Eu fui orar numa casa, gente. Tinha um menino de 3 anos de idade sentado no chão com controle remoto, assistindo Teletubbies. E a televisão estava no 1.000.000. Eu não conseguia conversar com os pais. Ô pai, ô mãe, tudo bem? Aham! De tão alto estava a televisão. E o menino, e não podia baixar o controle, não. 3 anos. Eu peguei e falei assim, mãe, vamos orar? Ela chegou perto do filho e falou assim,
filhinho, agora é hora da gente orar. Vamos orar? Ele falou assim, não! Uma força, um Kung Fu Panda entra dentro de mim. A mãe não fez nada, eu olhei para o pai, aquela plasta morta. Os pais hoje, gente, deixa eu falar uma coisa para os homens aqui. Os homens hoje tinham que ser mais temidos e mais respeitados dentro da casa. Eu vou falar uma coisa, as mulheres estão mandando muito mais do que nós. As crianças estão mandando as mulheres e os namorados delas estão mandando as crianças, que mandam nas mulheres, que mandam nos homens. Homem hoje, ele perde uma discussão só para não entrar numa briga. O homem prefere ficar caladinho e falar, o que você quiser, filha, o que você quiser. Só que nisso a gente está entregando a autoridade. O homem, Deus colocou a gente para comandar junto com a mulher. Só que as mulheres hoje estão tendo que fazer isso porque o homem não quer. O homem acha que só pagar as contas resolve. Não resolve. Reassuma o controle daquilo que Deus te deu, homem. Na minha casa, eu olho as matérias da minha filha. Eu olho quanto que ela está. Eu fui na escola, mesmo nessa correria doida minha, um monte de vezes ano passado, e fui lutar pelos meus filhos, para eles passarem de ano. Eu vou orar com meus meninos na hora de dormir. Eu pego cobertor, cubro eles e falo assim como esse cobertor te cobre, o sangue de Jesus te cobre, meu filho. E não tem capeta que vai chegar aqui perto. Porque meu filho já teve visões de noite. Um dia ele me chamou, pai, eu estou vendo bode no teto. Falei, em qual teto? Aqui. Eu deitei com ele na cama e falei assim, você está vendo agora? Tô. Eu falei assim, bode. Falei assim alto. Você sabia que esse teto é meu? Sai dele agora. Aí o da vizinha fez assim. Eu falei, por que você olhou para trás? Eu falei, porque ele foi para a janela. Eu falei, a janela é minha também. Sai. E aí, Davi, está vendo mais algum bode? Não, pai. Procura. Então tá certo, a casa aqui é minha. É minha. Você tem autoridade dentro de sua casa ou você é um rato lá dentro? Engrossa a voz sua, começa a falar, homem de Deus, pelo amor, olha que a mulher não quer homem bonito, nem gostoso, nem rico, nem maravilhoso. Mulher quer homem, homem. Sabe o que é homem, homem? É um homem decidido, que sabe aonde quer e onde quer chegar. Eu virei para a Patrícia, eu namorava a Patrícia. Virei para a Patrícia e falei assim, Patrícia, aí começaram a espalhar na igreja que a Patrícia ia terminar comigo. Eu chamei ela e falei, vem cá, estou falando aí que você vai terminar comigo. Se você terminar comigo uma vez, eu não volto nunca mais. Porque ela terminou um monte de vezes com o ex dela e voltava. Ficava nessa sem vergonhice. Volta, termina, volta. Eu falei, se você terminar comigo uma vez, desce Jesus e os santos apóstolos e eu não volto. Porque eu sou pobre, feio e burro, mas eu sei meu valor. Você está me escutando? Mas se você casar comigo, eu vou te fazer a mulher mais feliz. Você quer? Já quero. Nessa época que eu falei isso para ela, eu tinha 2 calças jeans, 2 camisas de malha. Casei, estou há 21 anos casado. Até os 12 anos de casado eu não tinha carro. Com 15 anos de casado, eu recebi a cesta básica da igreja que eu... Ó, deixa eu te falar uma coisa. Não tem um playboy pregando para vocês aqui hoje, não. Tem um cara aqui que sabe o que é deixar as contas tudo atrasar. Tem um cara aqui que sabe o que é ir no médico, o médico falar, seu filho não pode amamentar no peito, você tem que comprar NAN. E o satanás do NAN era R$50 a lata. E eu não ter dinheiro para dar esse... E eu chorar, e eu não me sentir homem. E eu falar, Deus, caramba, eu queria dar um leite para o meu filho, pô, eu não posso. Eu sei que ia voltar da escolinha com os meninos no colo, porque a gente não tinha carro, e a chuva vinha, e eu e minha mulher debaixo da marquise, e a água caindo, a água passando assim na canela, e os meninos chorando, e a Patrícia chorando porque os meninos estavam chorando, e eu chorando porque os 3 estavam chorando. E eu virar para minha mulher e falar assim, filha, não me abandona não. Não me deixa não, porque eu ainda vou te abençoar muito, eu vou te ajudar muito, eu ainda vou realizar todos os seus sonhos, não me deixa não. Ela fala assim, eu vou te deixar como é que eu vou embora com essa chuva?
Aí hoje, nego vê foto minha com ela na Disney, na Turquia, no Escambau, e fala assim, comendo com o dinheiro das ovelhas. Não sabe o que a gente viveu. Não sabe nada. O que a gente passou. Está concluindo agora o curso dela de psicologia, com 43 anos de idade. E eu vou investir nos sonhos dela. Eu falei assim, o que você quiser, você vai fazer. O que você quer? Ela pediu o clássico, né? Quero 2 cartões de crédito. Falei, já vai eu perder a autoridade. Eu dei. Reassuma o controle do seu casamento. Seu casamento não está bem? Reassuma o controle dele hoje. Tem muita gente esperando o casamento virar uma coisa sem fim, uma coisa já o divórcio pronto, para depois trazer para a gente resolver. Pega sua esposa e sai numa lua de mel. Vai comer fora, come no quintal de casa um miojo com ela. Mas não espere a coisa acabar. Chama sua mulher e fala assim, nós não estamos bem. Vamos consertar isso hoje. Seu ministério não está legal? Busca o Senhor. Busca Ele mudar a sua empresa, seus pensamentos. Quem sabe você não tem domínio sobre... Gente, a coisa que eu mais atendo no mundo, menina solteira apaixonada por homem casado. Eu nem emociono mais. Ai, pastor, preciso falar com o senhor, o que foi? Ai, eu estou gostando de alguém. Ai, meu Deus. Aí eu já fico assim, tomara que não seja do mesmo sexo. Tomara que não seja do mesmo sexo. Tomara que... Ai, é um homem. Oh, glórias! Ele é casado. Ah, é detalhe. Graças a Deus é homem, pelo menos. Eu estou nesse nível, eu estou ficando insensível ao pecado. Aí eu viro para a menina e falo assim, aonde? Nesse cérebro louro seu, você foi apaixonar por um pô. Não dá para entender. Aí você sabe o que eu concluo? Que nós somos filhos de Adão e Eva mesmo. 1 bilhão de árvores para comer no jardim. O que os sem mãe foram comer? Da árvore que não podia. 1 milhão de páginas na internet para a gente ver. O que os miseráveis querem ver? As páginas que não podem. 1 milhão de palavras na língua portuguesa. O que a gente quer falar? O que não pode. Nós somos filhos de Adão e Eva. O que a gente tem não tem valor. Tem valor o que é dos outros. Toma controle dos seus pensamentos. Você olha hoje para uma pessoa e começa a desejá-la. Ai, ela é casada, mas já imaginou eu viajando com ela nas gôndolas de Veneza? Para, bobinha. Ai, mas e eu na Torre Eiffel, hein? Para. Aí quando vê, está na cama. Porque não tem controle sobre os seus pensamentos. Deus te dá domínio sobre sua sexualidade, sobre seus gastos, sobre suas palavras. Você tem que ter domínio. Fala comigo, eu tenho que ter domínio. 3 coisas bem rápidas, então, agora, para a gente retomar o controle da autoridade. Primeira, e a mais importante, entregue sua vida de papel passado para Jesus. Não tem conversa, gente. Olha, se você não fizer uma entrega oficial a Cristo, tem como eu casar com... Se eu fosse solteiro, teria como pegar uma moça dessa aqui e falar assim, casa comigo agora. É assim? Para o casamento ser oficial, como é que é? Tem que ir num cartório, tem que pedir os pais, tem que enfiar uma aliança. Não é assim? Cristo é a mesma coisa. Não é de qualquer jeito. Tem gente que acha que entregou a vida a Cristo. Não entregou. Cheguei em casa outro dia, de viagem. Quando eu entrei em casa, um menino na sala, de 4 anos, chupando um picolé, olho verde, cabelo igual um anjo. E eu entrei, meio cansado, nervoso, tinha virado da madrugada, olhei para aquele menino, e ele me olhando com cara, tipo assim, o que você está fazendo aqui? Hein? Aquilo me deu uma raiva, a cara dele de tirado. E eu peguei, fiz um cálculo rápido, falei, esse menino não é meu. Tive 2. Falei assim, menino, quem é você? Olha a resposta dele, gente. Se isso não é um teólogo. A resposta que ele me deu, até hoje eu não sei o nome dele. Eu vou chegar, é até bom, eu vou perguntar a Patrícia o nome desse menino. Qual que é o seu nome? Eu sou amigo do seu filho. Eu falei, você é o quê? De quem? Eu sou amigo do Davi. Eu falei, você é amigo do meu filho Davi? Sou. Juntei ele pela mão, levei ele na cozinha, abri a geladeira e falei assim, pode pegar o que quiser. Quem é amigo do meu filho pode pegar tudo, inclusive o danete dele. Você nessa noite não está na sua casa. Você está na casa dos outros. E eu estou te achando com cara de tirado aqui hoje. Eu estou achando vocês muito à vontade. E o dono dessa casa mandou te perguntar aqui, quem é você? Quem?
Se você realmente é amigo do filho, do dono dessa casa, ele toma você pela mão nessa noite, leva você na despensa dele e fala assim: pode pegar o que quiser, porque quem é amigo do meu filho tem direito a tudo que é meu. Aí, você precisa entender, se ele já resolveu o seu principal problema na vida, que era a sua ida garantida para o inferno, será que o resto ele não vai te dar? O que é um marido? O que é um marido? Quando ele resolveu o seu problema da vida eterna, da sua condenação eterna. Essa é a primeira coisa, entregar a vida a Cristo. Segunda coisa, pegue as áreas descontroladas da sua vida e coloque debaixo do senhorio de Cristo. O que está descontrolado na sua vida? Sua sexualidade? Sua vida profissional? Seus pensamentos? Seu ministério? O que está descontrolado? O que não está debaixo do domínio de Jesus? Pega isso e leva até Deus. Fala: Deus, está aqui. Esse fim de semana eu fiz um seminário muito lindo em Florianópolis. E eu estava no avião indo para Florianópolis, uma jovem me cutucou assim. Mas um rapaz: pastor, é você mesmo? Falei: não, é o Michael Jackson. Pastor, você não faz noção, eu era a maior lésbica do Brasil. Eu morei com um monte de mulher, eu era muito doida. E eu vi um sermão seu no YouTube, homossexualidade à luz da Bíblia. E eu converti. E eu comecei a pregar para os viados tudo. E foi convertendo. E no meio dos viados tinha um cara, bonito. O cara, eu falei: você é viado? Ele falou: não, mas eu quero Jesus. É ele. Sabe o que eu fiz com ele ontem? Casei. Sabe o que eu estou fazendo agora? Indo para Florianópolis, para lua de mel. Mas o que você vai fazer em Florianópolis? Falei: o seminário. Não vamos mais para o hotel, nós vamos para o seminário. Ao invés do pessoal ir fazer neném e cumprir o mandamento, eles foram para o seminário. Ficaram comigo até a noite. E eles falaram: gente, é tão doido. Não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com a apóstolo. Nós somos vasos. Tem a ver com ele. Sabe o que eles falaram para mim? Um monte de homossexuais se converteram. As minhas taras, minhas manias loucas, tudo ficaram controladas. O outro rapaz falava: eu era viciado em remédio, eu era louco, eu era viciado em um monte de coisa louca. Os meus desejos descontrolados todos foram sendo acalmados. E eu passei a ter controle de mim. Pastor, sabe o que eles falaram para mim? A minha maior vitória: eu agora deito e durmo. Eu não dormia. Oi, você que está aqui hoje e não dorme. Jesus quer fazer você voltar a dormir. Porque essa é uma das coisas poucas que pobre tem na vida, é dormir. Pobre deita e pobre dorme. Gente, eu deito e eu durmo. É bom dormir? Quem é fã da teologia do colchão aqui? Eu. Pegue a área da sua vida hoje que está descontrolada e coloca nas mãos dele. E a última coisa, o último ponto, presta atenção. Eu falei tudo que eu falei para chegar nisso aqui agora. Uma vez que você entrega a sua vida a Cristo e coloca as áreas descontroladas da sua vida nas mãos dele, aí agora você vai ajudar outros a assumir a autoridade na vida deles. Deus pode então te usar para dar o que você já recebeu. Quantas vezes eu já orei por jovens viciados? Por quê? Porque eu fui viciado em pornografia e fui liberto. Pastor, eu sou preso. Cala a boca, senhor. Cala a boca, eu já fui liberto. Eu vou orar por você. Mas é muita gente. Um dia eu estava na igreja, orei para um rapaz viciado, o cara fumava demais. No altar. Você está liberto. Ai, amém. Falei: amém não, pega esse cigarro aí agora e fuma. Não, pastor, dentro da igreja? Falei: mas não é pecado não. Falei: de jeito nenhum, tem fofoqueiro aqui, por que não pode fumar aqui? Pega isso aí agora e fuma. Aí ele pegou o cigarro, bateu assim, no altar, na frente da... Aí fez o segundo trago. Eu falei: Jesus de Nazaré. Quando ele levou na boca a terceira vez, ele fez assim, e foi lá pro bebedouro lá fora, gente. E ele bebeu água 7 minutos. Foi molhando aqui, foi molhando. Ele olhou para mim e falou assim: que macumba brava, hein, pastor? E continuou. Eu falei: o que está acontecendo? Minha língua está pegando fogo. Nunca mais fumou na vida dele. Nada. Isso é coisa que já aconteceu um monte de vezes. Jovens homossexuais, é normal serem libertos.
Outro dia estou lá no culto, no início do culto, chega a menininha de 16 anos, toda bonitinha. Pastor, eu sou lésbica, mas eu queria conversar com você, que eu queria ser liberta. Eu falei, eu não tenho tempo para orar. O culto já começou, eu tenho que começar. É o seguinte, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo deu um abraço no menino lazarento lá, que caiu na janela, e o infeliz morreu no meio do culto. Então você vai reviver no início do culto. Eu só vou te dar um abraço, você vai ser liberta. Fechou? Fechou. Deu um abraço nela assim, vai, tá liberta, deixa eu sair daqui. Fui para o altar e preguei. Acabei de pregar, no final do culto vem ela assim com outra, mais bonita que ela. Falei, pastor, essa aqui é minha ex-namorada. Quando você me abraçou, eu senti que uma coisa ruim foi embora de mim. Eu peguei o telefone, liguei para minha namorada, terminei com ela. Ela falou, por telefone você vai terminar comigo, cachorra? Vai não, vou agora aí onde você está. Falei, pode vir. Ela veio, chegou, quando ela descobriu que era igreja, eu falei assim, só converso com você no fim do culto. E aí ela sentou e ouviu o seu sermão, você falou de homossexualidade. E agora ela está aqui discutindo comigo, que ela está dizendo que ela também quer ser liberta, e que ela que está terminando comigo. Só que eu falei que eu que estou terminando com ela. Ela falou que ela que está terminando comigo. Eu falei que eu que estou terminando. Eu falei, as duas estão terminando com as duas. Ela falou, mas eu ainda não fui abraçada. Se Cristo devolver a autoridade na sua vida, um abraço seu vai produzir o que nem as suas palavras produziam. Você começa a ter vida para dar para as pessoas. Você só olha, dá um sorriso, dá um tchau, faz uma visita, e a vida de Deus começa a entrar dentro delas. E elas começam a ser transformadas. Um último testemunho para a gente orar. Um tempo atrás, lá na Itália, uma jovem brasileira me ligou. Sim, eu gosto muito dos seus sermões, eu engravidei do meu marido, mas eu fui fazer ultrassom, o neném é um monstro. Não tem perna, não tem cabeça, não tem braço, não tem nada. Eu estou aqui com os ultrassons, não é um só não, vários. E aqui na Itália a gente é obrigado a tirar esse tipo de criança, porque o governo não se responsabiliza, a gente não pode ser pai de criança assim. Só que tem uma coisa, a gente não ouve o coração, não ouve nada, e o único momento que a gente ouve essa criança mexendo é quando eu ponho os seus sermões. Você sempre começa o sermão falando assim, tem algum louco por Jesus aí? Aí a criança fica frenética. Aí para o sermão, é a mesma coisa de apertar um botão no neném, ele para, fica quieto. E aí, pastor, ora por mim, eu quero ser mãe, eu não aceito essa palavra. E começou a falar. Gente, Deus é minha testemunha, eu sou até pecador. Eu estava na cama de cueca, com o Davi, assistindo Bob Esponja. Que é uma coisa muito, muito espiritual. Inclusive o sermão que eu vou pregar sábado na Lagoinha é sobre o Bob Esponja. Eu vou passar um desenho de 10 minutos do Bob Esponja, eu vou pregar sobre aquele episódio. É um episódio onde o Bob Esponja perde a graça dele. Ele vira um cara, ele é quadrado, ele fica redondo. E ele perde a risada, ele vira um imbecil. Eu vou falar sobre a perda da loucura por Jesus. E eu vou falar que a normalidade é que te deforma, e não a sua loucura. O que te torna especial é a sua loucura, e não a sua normalidade. Vou pregar sobre isso sábado. E eu assistindo Bob Esponja ali, num momento assim, quase um culto, e a irmã me interrompe. Eu peguei o telefone, gente, e eu fiz uma oração de 4 frases. Eu falei, minha irmã, põe esse telefone na barriga. Ela pôs assim, eu falei assim, menino, conserta, trem. O Senhor é contigo. Você vai crescer e vai ser um loucão por Jesus. Só falei assim. E aí essa mulher ficou mais 1 minuto assim. Amém, Senhor, eu creio, meu Pai, vai ser assim. E eu já tinha parado de orar, mas eu ouvindo. E assistindo ali o Patrick, o Lula Molusco. Né? Aí quando ela acabou de orar, amém, pastor? Eu falei, amém demais, minha irmã. Amém, esse menino aí vai pôr o terror no cão. Está tudo abençoado, vai ser uma benção. Deus abençoe, beijo. Aí ela foi lá para fazer a curetagem, não sei quanto tempo depois. Ela me liga. Pastor, ai meu Deus do céu, ai, ora por mim. Eu falei, já está orado, vai. Aí ela foi, chegou lá, levou o notebook. O marido dela levou o notebook. Ela está sentada na cama, o médico falou assim, não estou ouvindo o coração, vamos tirar esse neném hoje. Ela falou assim, se ouvir o coração, vocês deixam ele viver? E eu posso assinar um documento? Falou, pode. Aí deu play, tem algum louco por Jesus aí? A criança ficou doida. Aí o médico, mamma mia, pizza calabresa, ficou desesperado. Aí, então você pode assinar um documento. Ela assinou o documento que ia ter o neném. Beleza. Aí no dia do parto ela falou assim, você não vai ver o neném, na hora que a gente tirar, nós já vamos levar já para jogar fora, para você não ficar o resto da vida precisando fazer tratamento psicológico. Aí na hora que tirou o neném da barriga, ela ouviu assim, o chorinho.
E de repente, vamos levar para a mãe ver. Ai, gente, quando olhou, uma criança completamente normal. Aí, ela chorava. O médico ficou tão nervoso, o médico lá, que levou a criança para fazer os exames e descobriu que ele sofria de nanismo, sei lá, que demônio que é isso, que ele não ia crescer e que até os 2 aninhos de idade ele morreria. Aí ela me ligou, pastor, eu estou tão triste, por quê? Seu menino morreu? Não, ele nasceu. Eu falei, mas já? Está te dando trabalho? Não, pastor, que ele nasceu, mas disse que ele vai morrer agora, porque ele não cresce. Eu falei, põe o telefone no ouvido do lazarento aí. Menino, gente, eu orei desse jeito, porque uma coisa que eu não quero é ser um cara aqui e ele fora ser outro. Do jeito que eu oro aqui é o jeito que eu oro lá, do mesmo jeito. Eu peguei e falei assim, menino, assim, eu te dou 2 opções, jogador de basquete ou de vôlei. Escolhe, você vai crescer desembolado, Zé. Em nome de Jesus, cresce, caramba. Amém. Amém, mãe? Amém. Amém, fechou. Ela fez os exames nele 1 mês depois, 2 meses depois, 3 meses depois. O menino desembestou a crescer. Está tudo normal. Quando você assume a autoridade que Cristo te deu, você começa a ser usado para colocar em ordem o mundo e o caos na vida dos outros. O sonho de Cristo não é ver você bem, é ver você sendo usado para transformar a realidade da vida de outras pessoas. Você não é o final da obra de Cristo. Tudo que Ele fizer em você, Ele quer fazer através de você. Eu vou repetir, tudo que Ele fizer em você, Ele quer fazer através de você. Você não está sofrendo nessa área da sua vida à toa. É porque quando o seu milagre chegar, esse milagre vai ser usado para curar outros que estão doentes na mesma área. É isso que Ele vai fazer. É isso que Ele vai fazer. Eu quero orar. Eu quero pedir a Deus agora duas orações. Primeira, uma oração de entrega a esse Jesus tão maravilhoso, que não tem como dizer não para essa proposta dele. Segundo, orar por pessoas que estão aqui, que não têm na sua vida essa autoridade, esse domínio sobre algumas áreas. Então, de olhos abertos, eu queria que todo mundo repetisse essa oração. Mas não repete igual papagaio, não. Repete, põe a sua alma no que você vai falar agora. Por que de olho aberto, Lucinho? Porque a gente não fecha o olho para pecar. Ninguém fecha o olho para poder ver pornografia. Ninguém fecha o olho para fumar uma pedra. Ninguém. Então, de olho aberto, nós vamos encarar essa realidade agora. Fala comigo, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu entendi hoje que só através de você minha vida é transformada. Salva-me agora. Me perdoa. Lava no teu sangue. Escreve o meu nome no teu livro e dá-me hoje a tua filiação. Eu agora, pela fé, deixo de ser uma simples criatura de Deus para me tornar mais um filho do Deus Altíssimo. Em teu nome eu oro. Amém. Diga comigo agora, Deus Pai, e eu que já andei contigo, mas me esfriei, volto agora para os teus caminhos. Não para um momento só, não por uma empolgação. Eu volto para sempre. Me recebe, Senhor. Eu sou teu. Em teu nome eu oro. Amém. A pergunta agora é a seguinte: quem fez uma dessas 2 orações pela primeira vez na vida? Levante assim a sua mão. Se você fez uma dessas 2 orações pela primeira vez, faz assim. Faz assim para eu ver. Faz assim. Somente você que está erguendo a mão dizendo, eu fiz a primeira oração de entrega ou a segunda oração de volta ao Senhor. Fica de pé onde você está. Fique de pé, por favor. Onde você está? Isso. Eu vou pedir um favor a você, se não te incomodar, mas já te incomodando, você podia pedir licença onde você está e vir aqui à frente, que eu queria orar com você aqui. Pode pisar no pé de quem está do lado, não tem problema. As meninas estão aqui no corredor, podia liberar aí para o pessoal passar. Isso, pode vir bem para frente. Isso, vem. Quem acredita que Deus pode te usar para transformar a vida de uma pessoa? Quem lembra daquela história de 4 amigos que ajudaram um moço a chegar até Jesus? Quem lembra daquela história?
Eu dei uma telefonada para esses 4 e eu pedi para eles virem aqui hoje, para eles me darem uma ajuda. E eles vão entrar em ação agora, você vai ver que legal. Eu vou contar até 3, você vai olhar para quem está do seu lado e vai dizer assim, seu lugar não é lá na frente, não? Eu vou te ajudar a ir lá na frente. Nós vamos passar vergonha de 2. Mas eu vou te ajudar a fazer esse compromisso, que é o mais importante compromisso que uma pessoa pode fazer. 1, 2, 3. Olha para quem está do seu lado e convida essa pessoa. Diga para ela, você quer lá na frente entregar sua vida para Jesus? Eu vou com você. E se ela quiser, traz aqui sua amiga, seu namorado, seu vizinho. Se ele quer entregar a vida para Jesus, traz agora. Seu namorado fala com ele, eu vou terminar com você, caramba. Eu não vou namorar nego que não tem Jesus, não. Vou pedir o pessoal para chegar um pouquinho para o canto aqui assim, para o pessoal chegar para cá. Isso, chega um pouco para cá. Isso. Isso. Agora pode vir mais para frente aqui. Isso, pode encher bem aqui à frente. Isso, vem para cá. Por que eu faço a pessoa sair do lugar? Porque o Silvio Santos, na hora que fala quem quer dinheiro, todo mundo pula um em cima da cabeça do outro. Então você tem que se manifestar. Sua fé tem que fazer você mexer. Tem que fazer você fazer alguma coisa. Não é? Então, agora a segunda pergunta. Você que está sentado no seu lugar, preste atenção, você que está sentado. E diz, Lucinho, essa palavra foi para mim. Eu tenho áreas na minha vida assim que... Eu entreguei minha vida a Jesus. Mas está tão claro que eu preciso colocar algumas áreas debaixo do domínio de Jesus, que Ele não está controlando. Áreas que eu estou fazendo o que eu posso, mas eu não consigo. Fica de pé no seu lugar, mas não vem na frente não. Só fica em pé. Eu vou pedir o apóstolo para fazer essa oração. O apóstolo, Fábio, é o homem que Deus colocou para poder, com autoridade aqui nesse lugar. E uma coisa que a gente tem que aprender é a respeitar a autoridade que Deus pôs. Então, eu queria que você recebesse a oração do apóstolo agora. Você que está aqui à frente, fazendo essa entrega, você não pode imaginar o poder dessa entrega. Do seu lado de fora, nada está mudando, nada. Quando você abrir o olho, seu cabelo vai estar igual, sua casa vai estar igual, você vai estar com a mesma roupa. Mas dentro de você, nada vai ser do mesmo jeito mais. Você está me ouvindo? Eu tomei essa decisão 21 de abril de 82. Sabe que dia eu me arrependi dela? Nunca. E se eu não tivesse tomado essa decisão, eu tinha morrido. Porque vocês estão olhando para um menino que já escreveu 150 bilhetes de suicídio. Vocês estão olhando para um cara que eu ia me matar, porque eu não tinha alegria de viver. E é esse Cristo que me devolveu essa alegria. Ele me devolveu a alegria, me deu uma família, e ainda me deu o privilégio de falar dele para as pessoas. E você que está em pé no seu lugar, eu creio que quando o apóstolo disser amém, no final da oração, qualquer coisa na nossa vida que não está debaixo do domínio de Jesus, ela estará. Por isso, enquanto ele orar, entrega isso para Deus. Fala, Deus, eu não aceito ser essa pessoa que vive dessa maneira. Eu não aceito ser assim. Eu quero viver todos os teus sonhos. Eu queria que você pensasse nessa área que até aqui foi difícil de você dominar. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, Ele é autoridade e resposta para todo aquele que nele crê. Jesus está te dando nessa noite, mediante a palavra que foi pregada, autoridade e poder para você dominar essa área da sua vida, para você assumir realmente o controle de tudo, através desse Cristo vivo que habita dentro de você. Você tem que entender que você é maior do que o pecado. O Espírito Santo que está em você é maior que qualquer espírito que exista no mundo, ou que tenha achado um caminho fácil para acessar a sua mente, o seu coração, a sua alma. Então, segundo a palavra que foi ministrada aqui, decida hoje assumir o controle dessa área, para que essa área onde você tem sofrido, tem sido oprimido, tem sido escravizado, onde você tem sido humilhado e envergonhado, e onde você tem sido uma vergonha para outras pessoas, essa área vire a área da sua força, da sua vitória, do seu testemunho, em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar, porque o Senhor não só nos dá o perdão dos pecados, a salvação eterna, mas o Senhor também nos dá libertação em Cristo Jesus.
A tua palavra diz que foi para a liberdade que Cristo Jesus nos libertou. E eu quero declarar que a tua verdade, que habita de forma plena, com todo o teu poder, com toda a tua autoridade, o espírito desses jovens, o espírito dessas pessoas que se confessaram fracas diante de ti em relação a um desafio, que hoje, Senhor, pela manifestação do poder do teu Espírito Santo, elas sejam fortalecidas no seu homem interior e elas vençam, desde agora e para sempre, o pecado. Elas vençam o maligno, elas vençam a sua própria alma e tenham um domínio sobre todas as áreas da sua vida, conforme a sua promessa, conforme o seu poder que nelas, desde agora, opera em nome de Jesus. Sejam libertos em nome do Senhor Jesus Cristo e tenham domínio, tenham poder e autoridade sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. Só quem crê e recebe, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia.